Combate, a trincheira do contribuinte. Menos impostos, mais empregos. Estamos iniciando o programa Combate, mais empregos e menos impostos. Esse programa tem o patrocínio da CNS, Confederação Nacional de Serviços. E hoje nós vamos entrevistar o senhor Luigi Nessi, que é exatamente o presidente da CNS, esse que patrocina este nosso programa. Luigi, boa noite. Boa noite. Luigi, a CNS vem defendendo, nesse seu programa Combate há muitos anos, um aumento de emprego e menos impostos. Como se essas duas coisas tivessem uma interligação. Com menos impostos, teríamos mais empregos. E hoje surgiu uma oportunidade muito importante nessa área de mais empregos, que é o programa que a presidenta Dilma Rousseff apresentou durante sua campanha, que seria não menos impostos, mas uma substituição de impostos, diminuindo os impostos sobre os encargos do trabalhador, para que pudesse haver uma harmonia maior entre o empregador e o empregado, bem como com menos impostos sobre a folha de pagamento, nós teríamos uma geração maior de empregos. Esta promessa, na campanha, ela hoje começa a tomar um pouco mais de corpo. Luigi, você que vem defendendo essa tese, batendo nessa tecla, neste projeto, este projeto, nos dias de hoje, ele tem alguma base técnica, ele tem fundamentos? Roberto, esse projeto é um projeto antigo da Confederação Nacional de Serviços e da Federação de Serviços do Estado de São Paulo, que foi inclusive a pioneira em solicitar um estudo, exatamente, a Getúlio Vargas, a Fundação Getúlio Vargas, sobre quais seriam os reflexos na economia, na utilização de uma contribuição sobre movimentação financeira em troca do imposto sobre a folha de pagamento, que é o atual INSS. Esse é um estudo que vem sendo atualizado há 10 anos. E, recentemente, nós apresentamos esse estudo, inclusive, atualizado, vimos apresentando ao longo desse tempo esses estudos para as várias áreas do Executivo e do Legislativo. Todo governo novo, tanto seja municipal, estadual ou federal, nós apresentamos esse nosso trabalho, esse estudo baseado numa técnica e numa solução que foi amplamente discutida pelos economistas da Getúlio Vargas e que vem atualizando esses dados. Esse projeto, portanto, ele teve uma base técnica sólida, porque a Fundação Getúlio Vargas é uma das instituições mais reconhecidas aqui no Brasil pela sua seriedade e competência para realizar esse tipo de estudos, né? Inclusive, ao longo desse tempo, só para complementar, nenhum economista, nenhum empresário, nenhum técnico questionou a validade ou a robustez daquilo que está apresentado nesse estudo da Getúlio Vargas. Então, Luigi, quer dizer que a Confederação Nacional de Serviços encomendou já há alguns anos esse trabalho para a Fundação Getúlio Vargas e a CNS vem defendendo exatamente esse aspecto de que essa substituição é uma coisa possível. Roberto, eu queria até aproveitar essa ocasião para explicar um pouquinho para o telespectador
qual é a proposta efetivamente e por que nós estamos defendendo essa proposta. Primeiro, eu queria dizer que a economia no mundo, hoje, ela está baseada muito mais nos serviços do que em outra atividade econômica, seja indústria, seja agricultura. Nos Estados Unidos, só para ter, eu tenho aqui alguns levantamentos feitos, nos Estados Unidos, o PIB americano, 78% do PIB americano é serviços, que é essa área azul aí que vocês estão verificando. A indústria é 13%, a construção civil 5%, a mineração 3% e a agricultura 1%. Então, o setor de serviço nos Estados Unidos é a mola mestra da economia desse país, que é o país mais adiantado até o presente momento na economia mundial. No Brasil, em 2007, nós estávamos com essa posição, 66% serviço, 20% indústria, 5% construção civil, 3% mineração e 6% agricultura. A agricultura é uma atividade importante nossa, que nós somos um país agrícola, e eu acho que esse percentual vai se manter nesse nível, ou se diminuir vai ser muito pouco, porque nós temos que implementar cada vez mais a agricultura, que é um dos baluartes da nossa economia, e vai ser daqui para frente cada vez mais no nosso entendimento. Já em 2008, vamos colocar já 2009 aqui, que fica mais fácil, 2009 já houve uma modificação substancial. Nós já estamos com 69% do PIB em serviço e a indústria representa 19% do PIB. E a agricultura se mantém nos 6%, como eu falei, é uma atividade importante na nossa economia e vai ser cada vez mais. Baseado nesses dados, baseado no fato de que o emprego hoje também está focalizado no setor de serviços, haja visto que em 2009, que foi um ano da crise no nosso país, quem salvou, diríamos assim, entre aspas, o emprego no Brasil, Roberto, foi o setor de serviços. Nós empregamos naquele ano, quando foram criados quase 1 milhão de empregos, 52% desses empregos foram criados pelo setor de serviços. Que representa, né, Luigi, mais ou menos a proporção, né, do PIB na parte de prestadores de serviços. É verdade. Né? Agora, por que esse projeto, qual é a diferença que ele tem de impacto entre a prestação de serviço e a agricultura, por exemplo? Veja bem, esse projeto, ele, como resultado desse projeto, você tirar os 20% do INSS sobre a folha, transformando numa contribuição de movimentação financeira, que é a CMF, que nós estamos chamando, traz benefício a quase todas as atividades econômicas do país. E a agricultura vai se beneficiar muito com isso também, porque é uma atividade intensa de mão de obra, pode diminuir essa intensidade em função da mecanização, etc., mas sempre será uma atividade bastante que vai agregar muita mão de obra em função do desenvolvimento agrícola que temos no país. E também do processo, da forma como é usada a mão de obra, que é cíclica, cria alguns problemas de relação entre empregado e empregador, que muitas vezes há conflitos nessa área. Com você retirando esses encargos sobre a folha, diminuirão, provavelmente, com certeza, esses conflitos, inclusive. Porque aí nessa parte, Luigi, ficaria com mais facilidade para o empregador registrar o funcionário, porque ele teria menos encargo? Exatamente. Isso é um projeto que vai tender a formalizar mais o emprego cada vez mais. Porque se você não tem mais custos por parte do empregador nos impostos que recaem sobre a folha de pagamento, evidentemente você tem a tendência a você fazer com que a formalidade aumente. Você formaliza o empregado pagando salário e não pagando impostos, né? E, Luigi, e pelo trabalho da Getúlio Vargas,
qual que seria esse percentual sobre a movimentação financeira? Porque Então, esse é um dos pontos que é muito importante. Quanto que vai custar essa substituição desse imposto, né? Primeiro dizer que a carga tributária nossa sobre a folha é uma carga alta. Nós hoje, pelos dados que nós temos aqui levantados, cerca de 42% incide diretamente sobre a folha de pagamento de impostos patronais, né? E nos igualamos aos países mais adiantados, como Dinamarca, Suécia. A Dinamarca tem quase 49% sobre a folha. Mas os benefícios que a Dinamarca tem em relação a previdenciário são muito maiores do que nós temos hoje, pagando os 42% com relação a isso, né? Enquanto nos Estados Unidos, por exemplo, a carga tributária sobre a folha é de 28%. E na Argentina é a mesma coisa, quase de 28%. Então, se nós tirarmos esses 20%, nós estaríamos uma carga tributária com 22%, que é uma carga tributária bastante satisfatória Sobre a folha de pagamento. Sobre a folha de pagamento. Então, isso é importante. O que, para arrecadar, veja bem, o que a gente quer, é bom explicar para os ouvintes e para quem está acompanhando esse nosso debate, que nós não estamos propondo a criação de um novo imposto, Roberto. Nós estamos propondo a substituição de uma base tributária que hoje é arrecadado sobre folha de pagamento para uma base tributária de movimentação financeira, para arrecadar os mesmos valores que hoje são arrecadados pela Previdência, né? Hoje, com os 20% que a Previdência arrecada sobre a folha de pagamento, pelo levantamento que nós temos de 2008, é mais ou menos 90 bilhões de reais. Para substituir os 90 bilhões de reais arrecadados em 2008, nós precisaríamos de uma alíquota de movimentação financeira de 0,82%, 83%. Isso quer dizer o seguinte, que cada pessoa jurídica ou física que tem uma conta bancária, quando ele retirar esses recursos do banco para fazer qualquer compra, qualquer pagamento de qualquer benefício que ele queira, ele vai ser retido pelo banco 0,82% desse valor, né? E esse 0,82% sobre as movimentações financeiras vai dar um volume de arrecadação que seria equivalente ao que hoje se recolhe pelos 20% pago pelo patronal na folha de pagamento. Exatamente. Os valores arrecadados em 2008 de contribuição financeira, de INSS, e que nós estaríamos substituindo, para os telespectadores analisarem, nós estaríamos substituindo a contribuição das empresas, que era por volta de 63 bilhões, nós estaríamos substituindo a contribuição produção rural, que é por volta de 2 bilhões e meio, sobre o Simples, que é por volta de 10 bilhões e meio, contribuição de entidades filantrópicas de 1 bilhão e meio e contribuição retida na nota fiscal de 13 bilhões. Esse total desses itens que nós estamos aqui sugerindo como substituição, essa soma dá os 90 bilhões. Isso com os dados de 2008, né? E para isso nós precisaríamos de uma alíquota de 0,82. Luigi, eu entendi muito bem o que você colocou para a área agrícola. Tem alguns conflitos trabalhistas, gera algum volume importante de empregos, então essa substituição seria interessante. Na área de prestação de serviço, é uma coisa muito fácil de se analisar, porque, sem dúvida nenhuma, vai permitir com que não só a relação fique melhor, como formalize diversos empregos que hoje estão na informalidade, porque diminuindo o custo, fica mais barato ser formalizado do que informal. Então, para a área de prestação de serviço, a gente entende perfeitamente. Agora,
E para a indústria vai ser favorável a essa modificação ou para a indústria ela que vai pagar uma parte maior da conta? Não, Roberto, quase todos os setores da economia vão se beneficiar com essa solução. E a economia como um todo, no levantamento e no estudo feito pela Getúlio, tem um reflexo macroeconômico importante. Primeiro, nós teríamos um aumento do PIB em 1,2%. Nós teríamos uma variação do emprego em 1,1%, 1,2%. Diminuiria a inflação de 0,89% através do GP e o IPC diminuiria de 0,53%. E aumentaríamos a demanda, inclusive, de 1,37%. É tudo que o governo está procurando hoje, Roberto. Hoje o governo está querendo aumentar o PIB, aumentar o emprego, diminuir a inflação e continuar com uma demanda avançada. Então, essa simples substituição dessa base de incidência sobre a folha de pagamento traria esses benefícios. É claro que isso vai acontecer no momento dessas substituições. Isso não vai ocorrer sempre, todo ano isso, mas naquele momento isso teria o reflexo. E o setor industrial também teria um benefício, inclusive aqueles setores industriais que têm uma intensa mão de obra, por exemplo, o setor têxtil, o setor calçadista, o eletromecânico, que tem também são salários de nível alto, de média alta, estes estariam beneficiados com essa solução. Inclusive, diminuindo os conflitos que existem entre empregado e empregador quando você paga alguma coisa por fora, vamos chamar assim. Que algumas vezes são legais, algumas vezes são coisas que são dados como benefício social, mas que, no momento de uma fiscalização por parte da Previdência, são considerados salários e, por isso, entram num eventual questionamento tributário por parte desses órgãos, né? Isso daí é um questionamento que ele ocorre sempre e é sempre uma condição perversa, né? O empresário quer fazer alguma coisa em benefício dos seus trabalhadores, porque esse é o objetivo do empresário, né? Ele ter trabalhadores melhores preparados, melhores remunerados, e sempre o governo querendo cobrar um percentual daquilo como se fosse salário, né? É verdade. Então, isso seria um benefício para o trabalhador. Inclusive, um dos questionamentos que nessa nossa proposta, ao longo desses anos, foram feitos pelas centrais sindicais, bom, mas isso você quer que nós paguemos aquilo que que o empregador paga hoje. Nós temos os 20% sobre folha de pagamento, que é o pagamento feito pelo empregador e não pelo empregado. E com isso a gente sugeriu, para que isso não acontecesse, que nós, no salário líquido que cada empregado receber mensalmente, ele vai ser acrescido desse 0,82% que estariam sendo utilizado como uma contribuição previdenciária. Quer dizer, o empregado, não vai pagar essa conta. Quem vai pagar a conta seria o empregador. Luigi, o ministro Mantega chamou a Confederação Nacional de Serviços para fazer uma apresentação sobre esse projeto. E você representou a Confederação nesse encontro com o ministro. Como é que foi essa conversa com o ministro, essa apresentação do projeto para o ministro? Olha, eu recebi um convite formal do Ministério da Fazenda para que essa proposta fosse apresentada à equipe, não só ao ministro, mas à equipe econômica do ministro, que está estudando alternativas que foram determinadas pela presidente Dilma, no sentido de desonerar a folha de pagamento, né? E tivemos a satisfação, no dia 2 de fevereiro desse mês, nós apresentamos essa proposta ao ministro Mantega e à equipe econômica. Ela, em tese, eu gostaria de dizer que foi muito bem vista, foi muito bem
analisada, nós tivemos vários questionamentos, foram feitos à nossa proposta, ao estudo apresentado, pediram informações quem elaborou o estudo, como foi feito esse estudo. Nós entregamos esse estudo atualizado, que nós mandamos atualizar através do Getúlio Vargas recentemente. Apresentamos também as informações que foram solicitadas adicionais e tivemos uma recepção muito boa, uma receptividade muito boa com relação a essa alternativa. Porque essa alternativa, para o governo, é muito interessante. Ela não diminui a carga tributária, ela continua com a carga tributária atual, mas substitui uma base tributária. E a vantagem dessa substituição, você sabe muito bem que esse é um imposto que é arrecadado através do sistema financeiro, praticamente não existe inadimplência nesse imposto. Não existe sonegação nesse imposto, né? É um imposto que não custa absolutamente nada para o governo arrecadar isso, né? E é um imposto que pode ser acompanhado praticamente diariamente pela própria Previdência. E ele, ao longo desses anos que nós fizemos o estudo, ao longo desses anos, né, ele mantém praticamente a mesma arrecadação que está sendo feita hoje sobre a folha de pagamento. Quer dizer, não existe diferença entre um e outro. Aliás, tem alguns casos que aumentou um pouquinho o percentual de arrecadação. No 2006, 2007, 2008, tivemos um aumento um pouco de arrecadação. Em 2009, tivemos uma diminuição em relação à contribuição sobre movimentação financeira em função da crise, né? Outro assunto, só para me complementar, a vantagem que eles entenderam e gostaram, é o fluxo de caixa que iria melhorar junto à Previdência, já que ele seria uniforme e você sabe que no fim do ano a gente tem que pagar duas vezes o imposto, né? Pagar além dos salários, do 13º e férias, nós pagamos sempre duas vezes duplicado o imposto. E aqui nós teríamos um fluxo de caixa melhor para as empresas e para a Previdência. Exatamente sobre esse aspecto que você colocou, de ser um recolhimento mais fácil sobre o imposto sobre a movimentação financeira, eu tenho aqui um artigo do Celso Ming, do jornal Estado de São Paulo, de domingo, onde ele comenta exatamente essa troca tributária e ele fala que o ex-secretário da Receita Federal, o senhor Everardo Maciel, também entende que esse imposto seria uma coisa interessante pelo que ele coloca aqui na matéria, né? Essa matéria que foi do dia 27, né, de fevereiro agora, realmente mostra, dá um resumo fidedigno daquilo que está sendo estudado pelo governo, né, e como está sendo estudada essa alternativa. E tanto o Everardo Maciel como o Ariosvaldo Matos Filhos, que participou desse debate aqui, que inclusive fez uma apresentação dia 22 para o grupo das grandes empreiteiras, né, da Associação das Grandes Empreiteiras, e defendeu essa tese. Eu acho que demonstra que existe não só a vontade do empresariado de alterar a sistemática da contribuição sobre a folha de pagamento através de uma contribuição sobre movimentação financeira, mas também de técnicos renomados, como esses dois que você mencionou, que defendem essa tese. Então, nós não estamos isolados apenas numa vontade de um grupo, de um setor empresarial, mas sim apoiados, inclusive, com técnicos e renomados estudiosos dessa área. O ministro Mantega colocou essa proposta no meio de um grupo de empresários exatamente para sentir qual a reação dos empresários de diversos setores. Você presenciou essa apresentação junto a esses empresários? No mesmo dia que eu fiz a apresentação para o ministro Mantega, no período da tarde se reuniu o GAC, que é o Grupo de Ação da Competitividade, né?
é um grupo que mantém, foi efetivado pela presidente Dilma, no sentido de apoiar, ou pelo menos conversar com o governo, quais seriam as alternativas que nós teríamos em aumentar a competitividade, não só nacional, como internacional, na área econômica. E o ministro Mandia que pediu para que eu fizesse a apresentação desse trabalho a esse grupo, né, da qual fui inserido recentemente. E nós apresentamos essa proposta. O grupo, evidentemente, ficou um pouco surpreso com essa nossa apresentação, mas teve várias entidades lá presentes, da qual eu já tinha apresentado essa nossa alternativas, que entenderam que poderia ser feito um estudo e adiantar um pouco, focar mais profundamente essas alternativas. Estavam presentes nesse evento, Roberto, o ministro Mantega, além do ministro Mantega, o ministro Fernando Pimentel, estavam presentes o presidente do Banco Central, o presidente do BNDES, o secretário da Receita Federal, assessores da Presidência da República e praticamente todo o setor econômico do Ministério da Fazenda, né? Além da parte empresarial, como o representante da área das grandes obras empreiteiras como Gerdau, como a CNI, como, enfim, todo o setor industrial, agrícola, o ex-ministro Roberto Rodrigues e representantes da FEBRABAN, enfim, eram entidades bastante representativas que estavam lá e ouviram essa nossa proposta, essas nossas alternativas. Eu acho que o ministro quis apresentar, dar oportunidade para termos uma discussão sobre uma alternativa de desonerar a folha de pagamento com uma contribuição à suplementação financeira que para o governo é simpática pelo fato de que não haverá nenhuma diminuição de impostos ou aumento de impostos. Ela se manteria equânime. Luiz, o nosso programa está chegando ao final, nós temos mais 2 minutos e eu gostaria que você nos desse uma mensagem para o setor de prestação de serviços, que exatamente onde você exerce a liderança através da Confederação Nacional de Serviços. O que a área de prestação de serviços pode fazer para que esse projeto, que é tão importante para a área de prestação de serviços, o que as empresas desse setor podem fazer para ajudar esse projeto a ir para frente? Roberto, não é só da área de serviço que eu gostaria que houvesse engajamento nesse apoio a esse projeto, porque esse projeto não visa um apoio setorial. Esse projeto insere numa alternativa de desenvolvimento da economia do Brasil como um todo, certo? Ele beneficia a economia como um todo. Não gostaria que fosse considerado como simplesmente uma proposta do setor de serviços. Ela é proposta do setor de serviços, mas não visa só melhorar as condições empresariais do setor de serviços. Ele melhora um conjunto da economia como um todo. Ele melhora a área de serviço, melhora a competitividade na área industrial, melhora a competitividade na área da agricultura, da construção civil, que vai ser muito beneficiada com esse projeto também. Então, nós queremos exatamente que seja estudado por todas as áreas da economia com uns olhos críticos, mas tecnicamente viáveis, para que o desenvolvimento no país econômico seja melhor e seja aumentado com o objetivo de aumentar emprego com diminuição de impostos. No fundo, vai haver uma diminuição de impostos, porque nós vamos buscar um informal, nós vamos buscar, eventualmente, um sonegador, ou pessoas que não pagam absolutamente nada de impostos, hoje pagariam um percentual pequeno e se formalizariam. Essa é a diferença das outras alternativas que estão sendo colocadas
como uma diminuição da carga tributária sobre folha de pagamento. Nós não estamos simplesmente pedindo para o governo eliminar o imposto. Nós estamos pedindo para que o governo estude uma substituição tributária de uma base tributária, tirando da folha de pagamento e colocando numa aumentação financeira, que vai ser benéfica para o país. Luigi, muito obrigado pela sua entrevista, muito obrigado a você, telespectador. Nós estamos encerrando o programa Combate de hoje, onde nós pregamos mais empregos e menos impostos. Boa noite, obrigado. Combate, a trincheira do contribuinte. Menos impostos, mais empregos.